Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas 24, a partir do verso 1 até o verso 7, diz assim, olha: no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas dois homens, vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E o verso 6, ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Amém? Jesus foi morto, mas aquela tumba fria não pôde conter o corpo dele. E o Espírito Santo, que trouxe Jesus à vida, que vivificou Jesus dentre os mortos, pode vivificar também a minha vida e a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, é um texto que eu quero ler também. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 54 ao verso 57. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo da morte. Se estivermos em Cristo, nós vamos herdar a vida eterna. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já se consagrou a Jesus? Se você fez isso um dia, você não precisa ter medo da morte. Você vai herdar a vida eterna. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ressurreição de Jesus nos dá esperança. Ela nos traz esperança. Ela enche o nosso coração de paz. Quando nós nos lembramos da ressurreição de Cristo, nós recebemos paz em nosso coração. E nós conseguimos acreditar que haverá dias melhores. Tem sido um tempo tão difícil, não é? Um tempo tão pelejado, tão sofrido, mas a ressurreição nos faz acreditar que haverá dias melhores. Haverá um tempo favorável para nós. Assim como Deus permitiu a morte de Cristo, de uma forma injusta, uma maneira que gerou dor, sofrimento, para que no terceiro dia ele ressurgisse em glória, nós também, para experimentarmos esse tempo novo na nossa vida, vamos ter que deixar morrer algumas coisas em nós. Em João capítulo 12, verso 24, diz assim, olha: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esse tempo de isolamento que nós estamos passando, né, de reclusão,
ele tem que ser para nós, irmãos, um tempo de reflexão, um tempo de nós olharmos para nós mesmos, para as nossas atitudes, para a nossa própria vida e aprendermos de Deus aquilo que o Senhor quer nos ensinar. O que precisa morrer para nós? Talvez a ganância, a cobiça. O evangelho, para muitas pessoas e para muitos líderes cristãos, se tornou uma promessa de prosperidade. E não é isso. O evangelho aponta para a vida eterna, para a salvação, para a eternidade. Não é para juntar tesouros aqui. Eu sempre falo isso aqui, não é pecado ser próspero, ser rico, ter recursos, poder abençoar pessoas. O pecado é você deixar que essas coisas dominem a sua vida e passem a ser o motivo da sua existência. Não, eu vivo para conquistar as minhas metas. Não, você vive para glorificar a Deus. O seu tesouro não é aqui na terra. O seu tesouro principal está nos céus. Tudo que você conquistar de bens materiais, de títulos, de qualquer coisa aqui nessa vida, vão passar, irmãos. Vão passar. Por isso que eu disse que a morte nos iguala. O rico vai para o túmulo, o pobre também vai para o túmulo. Às vezes um do lado do outro. Porque nós somos pó e ao pó voltaremos. Essa foi a sentença decretada por Deus lá no Éden. O pecado nos condenou à morte. Então nós não temos que viver em função dessa vida, mas vivemos em função da vida eterna. Amém? Você está me entendendo? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Todos nós vamos passar um dia, irmãos. Daqui a alguns anos, nem nós está aqui nem para contar a história dessa crise. Isso vai ficar registrado nos livros históricos. Quem que sobreviveu, né, a gripe espanhola está aí para contar a história. Já passou muito tempo. Então esse tempo é para nós aprendermos. Talvez para nós para fazer morrer em nós o egoísmo. As pessoas se tornaram tão egoístas, preocupadas somente com a sua própria vida. Fazer morrer em nós o ativismo. O que é o ativismo? O excesso de coisas que nós nos envolvemos. Nós preenchemos a nossa agenda com tantas coisas. Aí veio Deus na pandemia e deu um basta na nossa agenda. Eu nunca passei tanto tempo com a minha família. Eu não sei você, mas eu nunca passei tanto tempo junto com a minha família. É Deus dando uma pausa. É Deus desacelerando o nosso dia, as nossas atividades. Mas assim como Jesus enfrentou a morte, assim como ele teve que enfrentar a morte para ressurgir, haverá um tempo também que nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia e vamos reviver, vamos começar a reconstruir a nossa vida, a nossa existência, a nossa geração. Os nossos projetos vão ser retomados de uma forma diferente. Talvez nós vamos poder dar muito mais valor a um passeio na praça. Coisas que nós deixamos de acreditar, de valorizar. Chegar na janela e respirar aquele ar puro. Nós paramos de crer nessas coisas, de valorizar essas coisas. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também, diante desse tempo de tanta dificuldade, vamos passar por ele. E daqui a alguns meses, não sei, nós voltaremos a viver uma vida de liberdade. Amém? Mas acima disso, Deus quer nos chamar a um relacionamento.
Deus quer nos chamar a um tempo de comunhão com Ele, de intimidade. Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim, olha, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Hoje, nós temos vivido à sombra da morte, mas amanhã haverá um tempo de vida. Eu creio que nós vamos superar todas essas coisas. Eu creio, em nome de Jesus. Amém?